Bom dia, iniciando mais uma live nessa manhã. Nós vamos aprender hoje um pouco sobre a parábola da ovelha perdida. A gente está nessa série devocional enquanto a gente está aí passando por esse período do Covid-19, né, o coronavírus. E a gente está aproveitando esse tempo para a gente poder meditar na palavra de Deus, ter uma manhã na presença do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado essa live. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado nesses estudos. Bom dia, sejam bem-vindos. A paz do Senhor a todos. A Igreja Hebron também está no YouTube. Se você não assistiu essa live, né, você entrou agora aqui no Facebook para assistir o devocional dessa manhã, eu peço que você acesse a nossa página no YouTube, que você curta a nossa página, que você se inscreva, que você acione o sininho para você receber as notificações e você estar por dentro sobre tudo aquilo que vai acontecer na nossa igreja, na nossa comunidade, a Igreja Hebron. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vamos aguardando os irmãos entrando, né? Bom dia ao Ed, bom dia ao Júlio César, bom dia a Paloma. Tem outros irmãos ali, tem mais 5, né? Total, não sei exatamente quem são. Deus abençoe. Hoje nós vamos meditar na parábola da ovelha perdida. Está registrado em Lucas 15 e em Mateus 18 também. A gente vai focar hoje em Lucas 15. Deus abençoe, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. José Rodrigues da Silva. Rodrigues, né? Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Enquanto a gente vai esperando, né, essa crise, né, desse vírus que tem assolado todo mundo passar, a gente vai meditando na palavra de Deus. E o salmista diz que não tem nada melhor do que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Selma, a paz do Senhor. Ana, Deus abençoe. Laurêncio, a paz, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai meditar na parábola da ovelha perdida, em Lucas 15. Também está registrado lá em Mateus 18, mas o foco do nosso estudo hoje é Lucas 15. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos que não estão assistindo a live, né, que não estão acompanhando a gente ao vivo nesse momento, não assista pelo Facebook. Eu peço que você assista pelo YouTube, que você acesse a página da nossa igreja, que você faça a sua inscrição, que você curta a nossa página, que você acione o sininho, para que você possa receber as notificações das novas publicações que nós colocaremos na página da nossa igreja. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos ouvindo ao fundo Juninho Afran, Ousado Amor. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Glória a Deus. Amém, amados? Já estamos a 5 minutos, né, no ar, e eu quero nesse momento ler com vocês Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7, onde está escrito a parábola da ovelha perdida. Amém? Nós estamos ouvindo o Juninho Afran, Ousado Amor. Glória a Deus. Para me encontrar. Amém? Todos abriram aí já? Tudo ok? Então a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa leitura nessa manhã. Lucas capítulo 15, versículo 4 em diante.
Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria do que um pecador que se arrepende. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta manhã, por esta oportunidade maravilhosa de meditarmos na tua palavra. Te agradeço por cada irmão que me acompanha nesse devocional, que o Senhor os abençoe. Aqueles que ainda vão ouvir durante o dia, através do YouTube, até mesmo através do Facebook, que o Senhor possa alcançá-los também, que o Senhor possa, meu Deus, ensinar, ó Pai, o quão é profundo o teu amor por cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola, né? Ela está em Lucas 15, como eu falei para vocês, e também em Mateus 18. E ela vai falar sobre o maravilhoso amor de Deus. Lucas 15 é conhecido, né, como o capítulo dos achados e perdidos, ou dos perdidos e achados, né? Porque ela está numa série de 3 parábolas, que vai falar sobre a ovelha perdida, vai falar sobre a dracma perdida e vai falar sobre o filho pródigo. E nós vamos agora seguir na sequência, né? Hoje a gente vai falar sobre a ovelha, amanhã a gente vai falar sobre as dracmas perdidas e creio que quinta e sexta, talvez eu tenha que dividir em duas etapas, nós vamos falar sobre o filho pródigo, né? Mas fala da forma intensa, da forma ativa que Deus busca o pecador e com grande alegria para que ele possa resgatar esse pecador. Então Jesus ele vai falar uma parábola e ele vai contar sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e ele, por um acaso, não sei o que aconteceu, com essa ovelha, ela se desgarrou do bando, ela se perdeu no meio do deserto. E aí esse pastor, ele com toda a força, com todo o ímpeto, com todo o desejo, ele não para, ele não desiste até que ele consegue encontrar aquela ovelha que estava perdida. Aí quando ele encontra, diz que ele pega a ovelha, coloca a ovelha sobre o ombro e ele volta feliz para casa, com grande alegria. E chegando na casa dele, ele vai e chama os amigos dele e chama os vizinhos dele para que todos eles venham se alegrar, venham celebrar, venham festejar com ele porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Isso está no versículo 4 ao versículo 7 da passagem que a gente acaba de ler nessa manhã, né? Então, qual que é o contexto dessa parábola? Eu falei para vocês que ela está em Mateus, que ela também está em Lucas. Então, você lendo as duas passagens, analisando as duas passagens, você vai chegar à seguinte conclusão: Jesus contou essa parábola 2 vezes. Foram 2 ocasiões diferentes e também houveram 2 propósitos diferentes para que ele contasse essa parábola. Como eu disse para vocês, a gente vai ficar hoje em Lucas, né, no capítulo 15 de Lucas, mas eu também tenho que dar uma pincelada sobre o que aconteceu lá em Mateus. Mas apesar de Jesus ter falado essa parábola 2 vezes, né, em ocasiões diferentes, né, em propósitos diferentes, o contexto dela, o ensinamento dela, dessa parábola é a mesma, tanto em Mateus quanto em Lucas. Só que lá em Mateus, Jesus vai falar essa parábola aos discípulos, né? Então diz que os discípulos estão ali com o Senhor Jesus e ele vai ensinar essa parábola aos discípulos. Vamos dar uma olhadinha rápida lá em Mateus. A gente não vai se apegar em Mateus hoje, mas é só para a gente entender o contexto, né? Então no versículo 1 fala que eles perguntaram, né? Os discípulos perguntaram para Jesus: quem que é o maior no reino dos céus? Então foi essa pergunta, né, que os discípulos fizeram para Jesus: quem que é o maior no reino dos céus? E para ele explicar quem era o maior, ele traz para perto dele um pequenino, uma criancinha, e aí ele começa a ensinar aos discípulos a respeito de quem é o menor. E ele vai usar alguns verbos que eu marquei aqui nas passagens. A gente não vai se apegar em Mateus nessa manhã, a gente vai falar sobre o ensinamento de Lucas, né? Mas ele vai falar sobre, quando ele traz esse pequenino, essa criança: quem fizer tropeçar, quem causar escândalo,
quem desprezar esse pequenino, né? E ele conclui falando o seguinte: do mesmo modo, não é da vontade do Pai que está no céu que um desses pequeninos pereça. Então, em Mateus, ele está ensinando sobre isso. Quem que é o maior? Ninguém é o maior. Ele traz o pequenino e mostra que a importância daquele pequenino. Alguns verbos importantes: tropeçar, escandalizar, desprezar, né? Então, ele vai trazer esse ensinamento. E ele fecha, né, esse ensinamento de Mateus falando que não é da vontade do Pai que nenhum dos pequeninos pereça, né? Então, quando ele vai ensinar para os discípulos sobre essa ovelha perdida, ele vai mostrar esse amor sem limites que Deus tem, esse maravilhoso amor que Deus tem pelo pecador, até mesmo por um pequenino, até mesmo por uma criança. E a importância de cada discípulo, né, entender esse amor e cuidar dessa pessoa com todo o carinho, com todo o zelo, com todo o desejo de que essa pessoa esteja com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vendo ali a fotinha da Sirlene, da Marlene, da Tati e da Elisângela. Bom dia, sejam bem-vindas. A paz do Senhor, Deus abençoe vocês, tá bom? Então, essa é a ideia. Agora, em Lucas, qual que é a ideia de Lucas? Quem se aproximou de Jesus em Lucas, o texto diz que foram os fariseus, os publicanos e os pecadores. Os fariseus e os escribas também estavam lá, só que eu estava antecipando aqui, né? Então eles se aproximam, eles cercam Jesus, porque eles querem ouvir os ensinamentos de Jesus, eles querem aprender aquilo que Jesus tem para falar, né? E isso causa, né, uma aversão nos publicanos e causa uma aversão também nos escribas, porque eles não conseguem aceitar que Jesus, né, esteja tendo esse relacionamento, esteja sentando à mesa, esteja comendo junto com esses pecadores, né? Os publicanos, que eu já expliquei para vocês, que eles eram romanos judeus a serviço de Roma, e eles eram odiados porque eles eram tidos como traidores, eles eram tidos como corruptos, né? Porque eles estavam a serviço de Roma. E os pecadores eram os pecadores em geral, que praticavam todos os outros tipos de pecado e também não queriam ser da seita dos fariseus e nem da seita dos escribas. Esses aí eles eram discriminados. Mas Jesus ele sempre se relacionou com o pecador. Ele sempre se relacionou com os publicanos. E isso eles não conseguiam entender. Porque qual que era o objetivo de Jesus? É atrair para ele o pecador. Eles achavam, a expectativa do judeu é que o Messias, quando viesse, seria um grande rei que queria destruir os inimigos, né? que ia trazer, ia fazer com que Israel fosse poderoso sobre a terra, e eles se frustram nisso. Ao contrário disso, Jesus vem pregando o amor, vem se relacionando com as pessoas desprezadas, com as pessoas marginalizadas, com as pessoas humildes, e até mesmo com aqueles que na opinião deles, não tinha nenhum valor. Então isso era comum em Jesus. Vamos ler em Lucas, no capítulo 5, porque até mesmo no colégio apostólico havia um ex-publicano, Mateus. Mateus também era um publicano. E Jesus chamou esse homem para que esse homem fosse um apóstolo dele. Lucas capítulo 5, versículo 27, diz assim: depois disso, ele saiu e vendo um publicano chamado Levi é o outro nome de Mateus, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. Estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas, né? Então Jesus ele tinha esse hábito, né, de estar com os pecadores. Ele tinha esse hábito de buscar os marginalizados. E quem é religioso não aceita isso. Quem é religioso fala: pecou, aprontou, fez tanta coisa errada, agora está falando que está salvo, né? Então naquela época era a mesma coisa que acontece hoje. O discurso era o mesmo, né? Então a gente observa que isso causava muita resistência, muita murmuração, muita aversão da parte dos escribas e dos fariseus. Eles se escandalizavam, eles murmuravam, eles não aceitavam que Jesus agia dessa forma. Aqui no versículo 30 de Lucas capítulo 5, está escrito assim: e os fariseus e os escribas criticavam os discípulos e perguntando:
por que vocês comem com os publicanos e com os pecadores? Então eles criticavam, eles não aceitavam esse posicionamento de Jesus. Então toda a parábola ela é montada em cima desse contexto, em cima de críticas e murmurações dos religiosos, dos escribas e dos fariseus contra a atitude de Jesus. E em cima desse contexto, em cima desse contestamento, ele vai propor essa parábola, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, né? E os fariseus eles vão entender bem o que Jesus está falando, eles vão entender bem a explicação. E aqui também, né, no texto áureo que a gente está estudando hoje, de Lucas 15, então a gente vai ler, eu não li para vocês, a gente vai ler agora. Então no versículo 1 de Lucas 15 fala assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvi-lo, né? Então todos eles se aproximaram para ouvir Jesus. No versículo 2: mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, né? O mesmo argumento que eles falam lá em Lucas capítulo 5, no versículo 30, né? Esse come com os pecadores, esse recebe os pecadores, esse se assenta, né, com os pecadores. Então eles não aceitavam isso. Para eles aquilo ali era algo muito complicado, era algo muito terrível para quem é religioso, né? Mas qual que é a explicação da parábola nessa manhã para a gente poder entender o contexto disso tudo? Por que eu falei para vocês que os fariseus e os escribas entenderam bem o que Jesus estava falando? Porque a prática do pastoreio de ovelhas na antiga Palestina e ainda hoje é algo muito comum, era algo muito comum e ainda é algo muito comum. Se você assistiu a semana passada o Globo Repórter, que mostrou a respeito da Jordânia, né? Quem não assistiu, entra no YouTube. Eu assisti ontem à noite, sensacional. Entra no YouTube, coloca lá Globo Repórter, né? Jordânia. Tem dois, né? Tem um que é do ano passado, que é de 2019, e tem o de 2020. Assista o de 2020. E você vai ver em alguns momentos eles mostrando ali os pastores pastoreando a ovelha. Então era uma prática muito comum e todos eles entendiam a forma que acontecia esse pastoreio, o zelo e o cuidado que o pastor de ovelha, né? O homem pastor de ovelha animal tem com aquele animal. E Jesus usa essa imagem, usa essa figura do cotidiano deles para explicar uma coisa profunda e espiritual. É interessante, amados, que o posicionamento do religioso, né? O religioso ele conhece a lei, mas ele conhece o regulamento, mas é como diz no futebol, ele pega o regulamento, enfia embaixo do braço, né? Ou senta em cima dele e joga o jogo dele, né? E joga do jeito que ele quer jogar. Porque no Antigo Testamento, Deus se apresentou para o povo de Israel como um pastor de ovelhas, né? Deus ele sempre mostrou que ele era um pastor de ovelhas. Então Jesus vai montando esse quebra-cabeça. Ele pega o pastoreio, que era algo comum ali na região da Palestina, que todos eles conheciam, e pega também as questões da lei para mostrar para eles que Deus era esse pastor de ovelha que veio buscar as ovelhas, a ovelha que estava perdida. Então, isso por exemplo, eu vou citar 3 passagens, vou ler uma, tá? Salmos 23, versículo 1, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, né? Não vou citar mais que isso. Ezequiel 34, 15 e 16, vai falar a respeito que Deus é esse pastor de ovelha. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 11, né? Vai falar sobre esse Deus que pastoreia as ovelhas. E lá em Isaías está escrito assim: ele cuidará do seu rebanho, como um pastor, recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, guiará mansamente as que se amamentam. Que maravilha, né? Que coisa linda. Então os fariseus, os escribas sabiam que Deus era pastor, que Deus tinha um rebanho, que Deus tinha um povo. E agora Jesus está ensinando, né, nessa crítica que eles estão fazendo dele estar com os publicanos e com os pecadores. Jesus está ensinando que esse Deus que é o pastor de Israel, ele veio atrás dessa ovelha perdida. E aí essa ovelha perdida a gente vai entender bem que são os pecadores e são os publicanos. Essas ovelhas perdidas sou eu e é você, né? Então Deus ele veio atrás, ele veio buscar essa ovelha, ele veio resgatar essa ovelha. Então Jesus ele começa a parábola fazendo uma pergunta para eles,
né? É igual quando ele faz a pergunta quando ele está comendo no sábado. Era uma das técnicas de Jesus para colocar a pessoa em xeque. Ao invés de ele responder as perguntas, ele fazia pergunta para eles. Então, diante da crítica que os religiosos fizeram para Jesus, que os fariseus e os escribas fizeram para Jesus, ele fez uma pergunta para aqueles que estavam ouvindo ele. E a pergunta está no versículo 4. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Então ele está falando dessa intensidade dessa busca, está falando desse amor, dessa importância que esse Deus, que é o pastor de Israel, que é o pastor das nossas almas, ele se esforça, né, com tudo aquilo que ele pode para ele resgatar, para ele encontrar aquela ovelha que estava perdida. Então ele ensina que esse bom e zeloso pastor, ele faz tudo o que é necessário para buscar essa ovelha que está perdida, né? Então é isso que Jesus começa a mostrar para aqueles religiosos. Eu quero mandar um beijo, né? Um beijo santo para nossa irmã Shirley, que está ali acompanhando a gente também nessa manhã. Shirley, bem-vinda, filha. Deus te abençoe, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Então Jesus ele vai fazer questão também de descrever a alegria que esse pastor sente ao encontrar essa ovelha que estava perdida. E isso está no versículo 5 e 6. Ele fala que quando ele encontra a ovelha, ele põe a ovelha aqui sobre os ombros dele, né? E carrega ela com alegria, cheio de alegria, e leva para casa. E quando ele chega em casa, ele chama os amigos, ele chama os vizinhos para celebrar aquela ovelha que estava perdida e agora ela foi encontrada. Glória a Deus. E o que Jesus está falando? Ele está indicando sobre a grande alegria que existe no céu quando um pecador se perde. É isso que Jesus está ensinando, que existe uma grande festa, uma grande alegria no céu, quando uma ovelha perdida é encontrada. Os anjos, né, que são o que Jesus está falando, os amigos e vizinhos, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo fazem grande celebração, né, grande celebração por cada pecador que é resgatado, por cada pecador que é encontrado. Louvado seja Deus. Mas o texto fala, Jesus fala, que existem as outras 99 ovelhas. Ele fala que esse pastor de ovelha, ele vai atrás daquela que se perdeu no deserto, procurar aquela ovelha que está perdida. E ele deixa ali, né, no aprisco 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Poxa vida, né? Que afirmação forte, né, que Jesus faz para os fariseus e para os escribas. Pessoas que não necessitam de arrependimento. Você conhece alguém que não precisa de arrependimento? Eu já vi algumas pessoas na igreja que pensavam que eram mais santas do que todo mundo, né? Tem pessoas que ainda são assim, né? Em algumas igrejas, que se assentam em cima do regulamento, como eu falei nessa manhã, e ficam só apontando as falhas e os erros das pessoas. Então, talvez sejam essas pessoas. Pessoas que são justas, que não precisam de arrependimento, né? Essas pessoas são as 99 ovelhas que ficam ali no aprisco. Então Jesus estava falando sobre essas pessoas. Eu tenho uma característica, às vezes eu pego pesado, eu tenho que ter um certo controle nisso, mas Jesus usava muito isso. Ele está usando uma figura de linguagem chamada ironia, para ele poder ensinar as pessoas, trazer uma verdade espiritual para aqueles homens. Então ele usava essa figura de linguagem, porque não existe ninguém que não precise de arrependimento. A gente vê às vezes pessoas se escondendo atrás de religiões, pessoas criticando a salvação vicária, né, que Jesus trouxe para nós. Os cristãos se escondem atrás dos seus pecados, se escondem atrás dos seus erros e colocam os seus erros em Cristo. Nós não, a gente faz o que é bem, a gente pratica as coisas boas, a gente dá boas ofertas, a gente socorre as pessoas, pensando que isso vai trazer salvação. Não, isso não traz salvação. Porque quem veio salvar as ovelhas perdidas foi o bom pastor. Quem veio resgatar as ovelhas perdidas foi o bom pastor. Então é isso que Jesus está falando. Ele está usando uma figura de linguagem chamada ironia, para falar que ninguém, na verdade ninguém é totalmente justo. Ninguém não precisa
de se arrepender. Todos precisam de se arrepender, todos são injustos. Lá em Marcos, no capítulo 2, ele vai também ser criticado, né, pelos fariseus, pelos escribas, porque eles, juntamente com os discípulos, né, estavam comendo ali, né, junto com os publicanos. Marcos vai relatar isso no capítulo 2. E no versículo 17, Jesus vai usar de novo essa figura de linguagem chamada ironia para falar um negócio interessante. Ele fala assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim para os pecadores se arrependam, para que os pecadores se arrependam. Então, ele usa essa figura de linguagem novamente com os fariseus e com os escribas, e ele fala que eles estão sãos, que eles não estão doentes, né? Que eles são justos, que eles não são justos. Mas é uma ironia, porque a própria Bíblia vai falar que não existe um justo, não existe um justo sequer, que todos se desviaram. Então quem são essas 99 pessoas? Né? Quem são essas 99 ovelhas que não precisam de arrependimento? São as pessoas que possuem a aparência de justiça, né? Da forma de se vestir, da forma de falar, da forma de ficar apontando e julgando as pessoas. Então são pessoas que aparentemente são justas. São pessoas que são justas aos seus próprios olhos. Então é sobre esse aspecto, é sobre esse contexto que Jesus vai falar. Que quem são essas pessoas? São os fariseus e são os escribas, que eles murmuram o tempo todo contra Jesus Cristo e confiando nas suas próprias obras. Maldito é o homem que confia no homem, né? E não está falando do outro profeta, está falando dele mesmo, que faz dele, que faz do braço dele, que faz da carne dele, sabe, o braço forte dele. Então, nós não podemos confiar em nós. Nós somos pecadores, nós não somos justos. Nós somos pessoas que estamos desviados de Deus e carecemos da glória, do amor e da misericórdia do nosso Senhor. Então, qual que é a moral? Qual que é a lição moral que essa parábola nos ensina nessa manhã? Amado, irmã, irmão, amados, se um pastor humano que cuida de ovelhas, animais, tem tanto zelo, tem tanto amor, tem tanto cuidado com aquela pequena ovelhinha, com aquele animalzinho indefeso, quanto mais o bom pastor, o que nós podemos esperar desse bom pastor que cuida das ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas? Então, irmãos, o Senhor, Ele nos ama, né? Tem uma palavra em inglês, né? Tem até uma música que chama Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, né? Então, é um amor imerecido, é uma graça maravilhosa, é um amor superabundante. Em cima dessa ideia que Deus vem resgatar os pecadores. Como Paulo diz, dos quais eu mesmo sou o principal, né? Então, Deus, Ele veio resgatar os pecadores. E nós somos, eu e você, somos esses pecadores que Deus nos encontrou, que Deus nos resgatou, que Deus nos chamou para estarmos juntos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Qual lição a gente vai tirar dessa parábola? Estamos com 29 minutos, né? Qual lição? Quais lições nós podemos tirar desta parábola? Ela vai ensinar muitas lições para a gente. E lições de extrema importância para a nossa vida cristã. Então vai trazer muitas lições de extrema importância para a nossa vida cristã. Qual que é a primeira lição? Que uma única pessoa faz falta. Uma única pessoa faz falta no reino de Deus. Vocês vão lembrar que Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo todo. E é por isso que quando o João, o evangelista, vai escrever em João 3,16, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, a entrega do Filho dele, a morte do Filho dele, é o amor que ele demonstra por cada ovelha, por cada alma. E Deus, ele vai fazer de tudo para que essa ovelha que está perdida seja encontrada, para que essa ovelha que estava desgarrada seja localizada. Ele vai fazer de todas as possibilidades para que essa ovelha se ajunte novamente ao aprisco. Qual que é o problema que nós vivemos nos dias de hoje, queridos? Principalmente as grandes igrejas, né? As grandes igrejas, as pessoas, parece um shopping center, né? As pessoas entram e saem
e nem mesmo são identificadas, nem mesmo sabe-se o nome, nem sabe com quem é casada, não sabe se tem filho, se não tem filho, não sabe a necessidade. Porque hoje em dia nós estamos preocupados com o aprisco que tem 99 ovelhas e esquecemos da ovelha que foi embora. Nós estamos preocupados que o nosso aprisco permaneça cheio com as 99 ovelhas. Enquanto isso, lá fora tem ovelhas perdidas, tem ovelhas desgarradas, tem ovelhas pedindo por socorro, mas a gente fica preso aqui, nas 99 ovelhas. E Jesus fala que tem muito mais valor a ovelha que está perdida, a ovelha que está desgarrada, do que essas 99 que ficam dentro do aprisco. Essas que não precisam de arrependimento, essas que se acham justas em si mesmas, essa que tem aparência de justiça. Então Jesus fala que aquela que está fora tem muito mais importância. E nós temos que nos preocupar com aquela que está fora. Porque a que está dentro, deixa que o Senhor já cuida. Deixa que o Senhor já trabalha com ela. Então nós vamos trabalhar para resgatar aquelas que estão fora, aquelas que estão perdidas. Segunda coisa que a gente vai aprender, que o bom pastor busca as suas ovelhas. Amados, aqui eu quero fazer uma aspas aqui para a gente poder entender o negócio. Às vezes a gente lê João 10, quando Jesus fala do bom pastor, e a gente compara os homens com Jesus. Incomparável. Não tem como comparar. Às vezes a gente lê 1 Coríntios 13 sobre o amor de Deus, o ágape, e quer comparar o amor dos homens. Incomparável. Isso aí é um objetivo, é o alvo, é o foco, é onde nós temos que buscar. E muitas vezes dentro das nossas comunidades, eu como pastor posso falar, a gente põe um peso sobre a vida do pastor e às vezes até critica o pastor humano. Tá vendo aquele pastor? Tá vendo? Mas aqui Jesus está falando de Deus, tá? Então esse é o alvo, esse é o foco. Embora ele faça um paralelo com o pastor de ovelha do campo, está falando de Deus. Então eu, pastor homem, os outros pastores, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós temos as nossas limitações, né? Mas esse Deus, ele vai, sabe, esse bom pastor, ele vai buscar as ovelhas dele, tá? Ele vai correr atrás dessa ovelha, ele vai salvar essa ovelha, ele vai resgatar essa ovelha. E às vezes a gente até falha nesse sentido, né? E às vezes as pessoas falam e não conhecem, por isso que eu estou falando essa aspa, o contexto histórico. Tem pessoas que não querem ser pastoreadas, tem pessoas que não querem estar dentro de uma comunidade. Tem pastor que já romperam com o pastor dela, pessoas que já romperam com o pastor. Então, às vezes o pastor humano não vai atrás, porque existe todo um contexto. E a gente não fica falando para as pessoas o que as pessoas fazem para nós. Isso não importa. Isso a gente coloca na mão de Deus. Porque eu, como os outros pastores, né, que nós somos co-pastores, o supremo pastor é Jesus Cristo. É Ele que cuida das ovelhas, né? Nós sabemos que Ele vai atrás, que Ele vai cuidar, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, segundo ponto, o bom pastor, ele vai buscar as ovelhas. Por quê? A característica da ovelha, irmão, a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha não tem garra, a ovelha não tem dentição forte para atacar os inimigos dela. A ovelha ela é totalmente dócil. Dizem que ela enxerga mal, né? Eu não tenho plena convicção disso, que eu nem fui pesquisar isso, senão ficava muito longo o nosso estudo, né? Mas eu queria falar só dessa dependência, né? Você assiste lá de novo o Globo Repórter de sexta-feira passada. Você vai ver a dependência das ovelhas do pastor. Então você coloca lá no YouTube, Globo Repórter, Jordânia, e você vai assistir o que passou a semana passada. Você vai ver que bacana. Tem coisas maravilhosas, ela mostra o caminho de Moisés, o povo hebreu, o Monte Nebo, né? Bastante coisa legal lá para assistir, tá bom? Então assiste lá que você vai ver essa dependência. Então essa ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Ela não consegue andar pelo campo, ela não consegue andar pelo deserto sozinha, porque ela se torna um alvo fácil. E aí esse pastor vem atrás para buscar esta ovelha. Ele vem atrás para resgatar e para salvar essa ovelha. Quero mandar um abraço, né, fraternal com meu amigo e meu irmão Isaquiel, um companheiro de trincheira, né, que trabalhou muito comigo ali, um grande companheiro. Um grande abraço, meu querido. Obrigado por você estar acompanhando esse devocional, essa live nessa manhã. Que Deus te abençoe. Então, esse texto está falando da dependência da ovelha e fala da obra soberana de Deus, da graça soberana de Deus
na salvação do homem, que Deus ele vai buscar o homem e ele vai salvar o homem. E isso é um atributo de Deus. Eu não quero entrar em discussão, você que vai depois assistir isso no YouTube, tá bom? Eu estou falando da parábola das ovelhas, eu não estou falando sobre soteriologia, doutrina da salvação, tá? Tem uma discussão aí, eu não vou entrar nessa detalhe, tem mais de 500 anos essa discussão sobre monergismo, você que fez teologia vai saber o que é isso, e sobre sinergismo. Eu não estou falando sobre isso, tá bom? Estou falando sobre a parábola da ovelha, o que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que Deus, que o pastor, vai atrás desta ovelha. Então eu estou baseado, focado apenas nesse detalhe. Eu não vou trazer uma amplitude maior e entrar em detalhes maior sobre calvinismo, arminianismo, nada disso, tá bom? A gente só está ficando aqui na parábola, tá bom? Então, na parábola mostra isso, que esse esforço desse pastor, o bom pastor, e buscar a ovelha que está perdida no campo, que está perdida no deserto, que ele faz com todo o esforço, com toda a dedicação, e no final ele encontrando, ele traz ela com toda a alegria. Um abraço para o nosso amigo e irmão Fernando José. Deus abençoe você. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, o apóstolo João registrou uma fala de Jesus que fala assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi a vocês. Tá? Então, fica essa questão, não estou falando de monergismo e nem de sinergismo. Se é o homem que vai atrás de Deus ou se é Deus que vai atrás do homem. Nessa parábola está mostrando que é Deus que vai atrás do homem. E Jesus fala lá em João 15 que não somos nós que escolhemos ele, né? Fala que foi ele quem nos escolheu. Tem uma ilustração que fala que 38 minutos, meu Deus, tem que correr. Que o homem ele entra por uma porta estreita, né, em direção ao céu. E quando ele chega lá em cima, que ele olha, tem uma placa escrita assim: fui eu quem escolhi vocês, e não foi você que entrou nesse caminho porque você quis, tá bom? Mas fica só essa dica aí, fica só essa questão. Continuando aqui o que a gente está falando. Então a ovelha perdida, ela jamais conseguiria achar o caminho, tá? Por causa dessa dependência, por causa dessa limitação que a ovelha tem. Jamais, de maneira alguma, ela conseguiria encontrar o caminho. Então Jesus fala lá em João 10 que a ovelha ouve a voz do pastor. Então quando o pastor chama, a ovelha ouve. Então é isso que acontece. Jesus fala lá em João, né, 14, que o Espírito Santo ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus ele vai fazendo de todas as formas, onde quer que haja um pecador, onde quer que haja uma ovelha perdida, de todas as formas para poder alcançar, para poder resgatar, para poder salvar aquela ovelha. Ele coloca tudo à disposição para que aquela ovelha responda o chamado do Senhor e venha atrás dele. Então, quando Deus ele está ouvindo, né, o balido, né, das ovelhas, né, o som que a ovelha emite, né, chama balido, né, aquele bé, bé, o balido da ovelha. Então Deus ele começa a escutar caprichosamente onde que tem uma ovelha, onde ela está perdida, de onde vem o ruído daquele balido, para que ele possa resgatar e trazer essa ovelha de volta com grande alegria e celebrar e festejar junto o Pai, o Filho, o Espírito e os anjos no céu, porque é isso que ele fala, existe uma grande festa no céu quando o pecador se arrepende. Porque a ovelha, se ela ficar sozinha no campo, ela sofre a possibilidade de passar por grandes perigos. Ela sofre a ameaça do lobo. O lobo pode vir e arrebatá-la, né? O lobo aqui simboliza Satanás. Ela pode cair num abismo, né? O abismo aqui simboliza o inferno, né? Então Deus ele vai fazer com tudo para resgatar, para socorrer, para trazer de volta essa ovelha que estava perdida, para trazer para perto dele essa ovelha que estava perdida. E é isso que os fariseus não conseguiam entender. E os escribas não conseguiam entender. Por que os publicanos e os pecadores estavam ali, né, naquele dia, aqui em Lucas 15? Né? Todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir ele. Porque o próprio Jesus falou assim: eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor!
Então, aqueles publicanos e aqueles pecadores estavam ouvindo a voz do bom pastor e eles estavam se aproximando como pecadores para que eles pudessem encontrar a salvação, para que eles pudessem entrar na porta e encontrar salvação. Como diz o salmista lá no Salmo 23, que eu citei, né, a passagem, mas ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz, né, aos campos, aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Então é isso, né? Quando a gente ouve a voz do pastor nos chamando, a gente para, a gente foca onde nós estamos e começamos a levantar um balido ainda mais alto, ainda mais alto, ainda mais alto. E aí esse pastor nos localiza, nos encontra, ele coloca a gente, né, no ombro dele, de uma forma amorosa, como diz, de uma forma alegre, e nos leva, né, para um lugar seguro, e ali junto com os amigos, junto com os vizinhos, ele celebra. Por quê? Porque um pecador se arrependeu, porque um pecador estava perdido e agora já não é mais perdido. Era uma ovelha perdida, agora é uma ovelha salva, que faz parte do aprisco da ovelha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a terceira coisa? 42 minutos. Que a gente aprende com essa parábola. Ela nos ensina que nós temos que agir de uma forma como agiu o bom pastor. Ela nos ensina que nós temos que imitar aquilo que o bom pastor faz. E agora que eu vou falar, é responsabilidade minha e dos outros pastores irmos atrás dessas ovelhas perdidas. Mas também é uma responsabilidade de cada irmão da igreja ir atrás dessa ovelha perdida, de ir atrás dessa ovelha que está balindo, né, que está berrando, né, no meio do deserto, querendo ser encontrada, querendo ser procurada. E nós vamos até ela para que ela possa ser resgatada. Louvado seja o nome do Senhor. E de que maneira que eu vou imitar o bom pastor? Não com indiferença e não com ódio. Deixa eu ler o que está escrito aqui, que a Marlene colocou aqui. Eu era uma ovelha perdida e o Senhor veio e me resgatou. Glória a Deus. É isso mesmo, Marlene. Você estava berrando, né, balindo no meio do deserto. Como eu estava balindo no meio do deserto, né, procurando, né, um vazio dentro de mim, existencial. Para onde eu vou? Quem sou eu? De onde eu vim? Que ninguém me ama, ninguém me quer, né? E de repente o Espírito Santo de Deus veio e falou: eu te amo, eu te quero. E aí Jesus coloca o gostoso aqui, ó, no ombro dele, sobre o ombro dele, e me leva para o aprisco dele, e levou a Marlene e cada um de vocês que acompanha esse estudo nessa manhã, né, levou a gente gostoso para o aprisco dele para fazer uma grande festa, porque nós éramos pecadores, ainda somos, ainda pecamos, né, mas nós éramos pecadores desviados, né, ovelhas perdidas, e hoje somos ovelhas achadas, encontradas, lavadas e remidas do sangue do Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, não é com indiferença e nem com ódio que a gente vai receber ou procurar aquela ovelha que está perdida. Porque tem pessoas que são complicadas, mas Jesus morreu por essas pessoas também, né? Como eu e você também somos pessoas complicadas. E como que a gente vai agir imitando esse bom pastor? Recebendo essa pessoa, buscando essa pessoa, ajudando essa pessoa, socorrendo essa pessoa, dando a mão para ela, ensinando e ajudando ela a caminhar junto com o Senhor, até que a ovelha ferida, machucada, com a patinha quebrada, se firme e comece a andar com as próprias pernas, e aí ela também começa a receber e a buscar outras ovelhas que estão perdidas, imitando o pastor. Amém? Glória a Deus. E o quarto ponto, para a gente terminar, 45 minutos. Exorta, né? Chama a nossa atenção sobre o perigo de sermos iguais os fariseus e os escribas. Então nós não podemos ser religiosos, queridos, né? O exclusivismo dentro do cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Jesus, ele mostra que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos errados, que todos nós estávamos perdidos distante do Senhor, e que o Senhor quer que nós entendamos isso e recebamos essas pessoas com amor, com alegria. Quando ele traz uma ovelha perdida para dentro do aprisco, fala que ele faz o quê? Uma grande festa com os amigos dele e com os vizinhos dele. Somos nós que vamos celebrar por cada alma, por cada vida que se achega, que se encontra com o nosso Senhor, e louvado seja Deus por isso. Então a gente não pode imitar. Qual que é o nosso papel? Qual que nós temos que fazer?
anunciar o Evangelho. Então a gente vai anunciando o Evangelho, falando que existe um bom pastor que está querendo, que deseja resgatar essas ovelhas. E fazendo assim, essas ovelhas vão começar a prestar atenção na voz do pastor. E elas vão ouvir a voz do pastor. E elas vão ser resgatadas e elas vão ser encontradas. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus é quem busca os perdidos e os desprezados. É o próprio Jesus que vai fazer isso, né? Através da nossa vida, através da instrumentalidade da nossa vida. Eu vou falando, eu vou pregando, eu vou dando testemunho, eu vou demonstrando o amor, a graça de Deus. E aquelas ovelhas que estão perdidas vão olhar e falar: poxa vida, como que essa ovelhinha aí é tão feliz, se sente tão amada, se sente tão cuidada, se sente tão querida? Quem é o pastor que cuida dessa ovelha? E ela vai sentir o desejo de saber quem é o pastor que cuida dessa ovelha. E quando ela consegue ouvir a voz do bom pastor, ela é resgatada, ela é salva e ela se achega para o Senhor. Para finalizar, eu falei para vocês que é Jesus quem busca os perdidos. É Jesus quem busca os desprezados. E é Ele mesmo que vai falar isso aqui em João, no capítulo 10, no versículo 16. E a gente vai ler e a gente vai concluir o nosso devocional nessa manhã. Jesus fala assim, João 10, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus, queridos. Jesus está falando, existem ainda ovelhas que não são desse aprisco. Mas é necessário que eu também as conduza, porque elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está trabalhando intensamente, com todas as forças, procurando em cada beco do deserto, em cada valão, em cada caverna, em cada arbusto, em cada erva, arbusto, né, que pode esconder ali uma ovelha, em cada penhasco, Deus está procurando em cada cantinho, onde é que estão essas ovelhas perdidas, porque é necessário que, Jesus fala, é necessário que eu as conduza, é necessário que eu seja esse pastor que conduz essas ovelhas, porque elas vão ouvir a minha voz, e elas ouvindo a minha voz, haverá um pastor e haverá um rebanho. Paulo fala que todos nós somos... Olha, deu um picozinho bem no final. Pastor também é ovelha. Pastor também precisa de ser cuidado. Pastor também precisa de ouvir a voz do pastor, né? Do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Eu uma vez, 49 minutos, eu vou terminar. Uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio e um pseudo-apóstolo, um dia a gente vai fazer um estudo aqui numa live sobre o ministério apostólico. Um irmãozinho, simplesinho, ligou na rádio, aflito com uma questão, com um problema, querendo fazer um pedido de oração, e aquele irmãozinho foi atendido por aquele pseudo-apóstolo, e aquele irmãozinho apresentou a questão dele, e quando terminou de apresentar a questão dele, falou assim, pastor, ora por mim. E aquele pseudo-apóstolo falou assim, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Deixa eu desativar um negócio aqui, irmãos. Perdão, entrou uma ligação aqui, aí desculpa ter derrubado vocês por alguns momentos, tá bom? Não sei como é que ficou a tela, para mim ficou tudo preto aqui. Então esse pseudo-apóstolo falou, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que privilégio é ser um pastor, né? Se Deus se apresenta lá no Velho Testamento como pastor das ovelhas, como pastor de Israel. Se Jesus Cristo se apresenta como pastor das ovelhas no Novo Testamento. E se Ele deixou a gente com o Espírito Santo, que tem pastoreado a nossa vida, é um grande privilégio ser chamado de pastor. Mas aquele pseudo-apóstolo, ele acha que ele é um semideus. Ele é mais do que o próprio Deus. Porque para Deus não é demérito ser chamado de pastor.
mas para ele era. Fica só esse comentário, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar que já estão me chamando lá, que eu estou mexendo na obra da igreja. Quem me ligou aí foi o pedreiro. Ele deve estar com algum apuro lá e eu tenho que dar um pulinho lá para socorrer, tá bom? Pai poderoso e santo, é no nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer, te bendizer, te louvar por esta manhã abençoada, por esta palavra abençoada, Pai. Porque um dia eu e esse meu irmão estávamos perdidos e tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz e entender que era o Senhor que nos chamava. Nós estávamos feridos, machucados, fazendo balidos, ó Pai. O Senhor ouviu o nosso clamor, como o Senhor ouviu o clamor daquele povo que estava no Egito, que o clamor deles subiu até o Senhor escutou o clamor do povo e libertou aquele povo como um bom pastor. O Senhor tirou aquele povo com um braço forte do Egito, e assim o Senhor também nos tirou, ó Pai, do pecado que nos assediava e nos levou para o seu aprisco, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça de cada um de nós imitadores, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que nós possamos imitar o Senhor nessa questão do pastoreio, Pai, nessa questão de levar, meu Deus, a palavra de salvação a essa ovelha que está perdida, essa ovelha que está desgarrada, essa ovelha que está desorientada, correndo todo o perigo, ó Pai, de ser alcançada pelo lobo, correndo todo o perigo de cair no abismo, ó Pai, que o Senhor possa alcançá-la, que o Senhor possa, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que ela possa ouvir a Tua voz, ó Pai, e se achegar novamente ao Senhor, aquele que estava perdido, aquele que estava desviado, aquele que estava distante, ó Pai, aquele que já havia, meu Deus, talvez até apostatado, ó Pai, deixado de seguir o Senhor, que ele possa voltar novamente, ó Pai, oh meu Deus, a esse aprisco e ser cuidado pelo Senhor, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu peço perdão por mim e por cada irmão, ó Pai, se nós agimos como lá em Mateus 18, ó Pai, se nós fizemos alguém tropeçar, se nós, ó Pai, fomos motivo de escândalo, ó Pai, se nós fomos motivo, ó Pai, de alguém desanimar, meu Deus, que o Senhor nos perdoe, ó Pai, que o Senhor nos dê uma chance, uma oportunidade, para que nós possamos, ó Pai, restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com essa pessoa, e nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, servir essa pessoa com todo o nosso amor, com toda a intensidade, ó Pai. Que as ovelhas que o Senhor vai colocar no nosso aprisco, ó Pai, elas sejam cuidadas, que elas sejam, meu Deus, tratadas, que elas sejam, meu Deus, amadas e queridas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? É isso. Então, o Senhor, Ele tem resgatado a gente. Que amor maravilhoso é esse, né? Que nos resgata, que nos traz de volta, que cuida de cada um de nós. O Senhor, Ele fez todo o esforço para te resgatar e para me resgatar. Que você se alegre nisso, que você se alegre na sua salvação, que você se alegre que você faz parte desse rebanho, esse rebanho que tem um pastor que cuida de cada um de nós. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia cheio de amor, de graça, cheio de felicidade. Que você possa prosperar nesse dia, que as suas coisas sejam coisas abençoadas. Ore pela igreja, irmãos. Nós iniciamos ontem, né, a reforma do novo salão, para onde nós vamos. Ore pela igreja. Se você tiver condições de nos ajudar, nos ajude, tá bom? Se você está passando por dificuldade, alguma coisa, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o pastor Souza, para que a gente possa te socorrer também, tá bom? Eu espero que essa crise passe logo, né? E assim que passar, nós já vamos ter um lugar novo para a gente estar, o pessoal da sede, né? Juntos, a gente possa se alegrar diante do Senhor. Eu estava pensando ontem, a palavra que Deus nos deu esse ano é o seguinte: você entende o que você lê? Tu entendes o que lê? E nós temos essa oportunidade toda manhã, né? Esses irmãos de 15 irmãos, 20 irmãos, 25 irmãos, estarem acompanhando esses estudos, estarem se alimentando daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, irmão, você entende o que você lê? Você está entendendo o que você lê? Que Deus te abençoe. Um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de conquista. Beijo no coração, fica na paz. Que o Deus Todo-Poderoso resplandeça o rosto sobre ti. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de ti. Que o Deus Todo-Poderoso te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dia de bênção, dia de vitória, dia de conquista. Fique com Deus. Um excelente dia para todos vocês.
pra me encontrar. Derruba as muralhas, rompe as mentiras, pra me encontrar. Estamos ouvindo aí o Juninho e a Fran. Ousado amor. Pra me encontrar. Derruba as muralhas, pra me encontrar. Tá nas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, põe as mentiras pra me encontrar. E o ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Deus abençoe. A paz do Senhor. Obrigado.